Salve, salve família vascaína, eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica bem informado sobre tudo o que acontece no Vasco. É isso aí, pessoal, Vasco mais uma vez, né, trazendo para nós uma vitória importante, hoje contra o Marcílio Dias pela primeira fase, né, da Copa do Brasil, onde o Vasco jogou fora de casa, lá em Santa Catarina, mas foi com a vantagem do empate. O Vasco administrou muito bem o jogo, oscilou em vários momentos, na verdade, mas a superioridade do Vasco é, foi, foi grande, né? Foi grande, o Vasco foi muito superior em termos de qualidade, em termos de organização, apesar que o time do Marcílio Dias é um time bem organizado para o investimento que se tem no time, né? Tem que olhar que o Marcílio Dias está na quarta divisão e jogou contra um time que se reforçou, um time que está muito bem organizado, né? É isso que a gente pode definir o Vasco, um time bem organizado, bem entrosado. Os jogadores já estão se conhecendo ali em campo e não podia ser diferente, cara. Foi a única coisa que eu falei no vídeo anterior, foi que o Vasco não podia passar pelo Marcílio Dias sofrendo, né? Porque de certa forma o Vasco sofreu contra o Volta Redonda. Foi um jogo perigoso contra o Volta Redonda, né? Para poder se manter ali entre os 4 primeiros no Carioca. Então, assim, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, a gente tava um pouquinho ansioso, assim, porque já teve surpresa, né? Já teve o Cruzeiro que foi eliminado pelo Souza, né? No primeiro jogo, na primeira fase. E isso não podia acontecer com o Vasco. E ontem a gente teve a notícia que o nosso camisa 10, né? O Paê não ia jogar. A gente sabe que o Vasco perde muita qualidade sem o Paê ali no meio de campo, né? Na parte ofensiva. E ficou aquela dúvida ali, né? Como é que o Vasco vai se virar, né? Como é que o Vasco vai jogar sem o camisa 10? E o Ramon Dias, cara, ele é um treinador muito inteligente, muito esperto, né? E colocou ali o David no lugar do Paê. E o David, cara, ele é um jogador muito técnico, ele é um baixinho muito ligeiro que dribla bem, né? Tanto é que no primeiro tempo você viu lá aquele lance que ele driblou e deu uma pancada lá no gol que o goleiro defendeu ali, uma jogada muito boa dele. E assim, o Vasco conseguiu manter uma qualidade de jogo boa ali no ataque. Eu só acho assim que o Vasco ficou um pouquinho inferior nas jogadas aéreas, porque o Ramon Dias tirou, no caso, o João Vitor, né, e colocou ali o Rojas. Aí ficou Medel e Rojas, Medel, Rojas e Léo. O que deu aí? O Vasco ficou com 2 zagueiros baixos, né? O Medel e o Rojas. Então, assim, o Vasco ele sofreu um pouco nas jogadas aéreas atrás, né? Na zaga. Mas, assim, fora isso, o Vasco teve um jogo muito bem equilibrado hoje. Sendo que, mais uma vez aí, né? O nosso Pirata, né? Marcou um gol importante. Os 3 gols do Vasco, né? Foram marcados pelos jogadores que deveriam marcar, né? Porque assim, o Verratti é nosso centroavante, fez um gol, o Adson fez outro gol também, e o David, né, que entrou bem nessa partida. O David, ele tá perdendo espaço no time titular, né? Mas eu já falei em outros vídeos aqui, o David ele é uma boa opção para entrar durante o jogo, porque ele é um jogador forte, é um jogador que tem uma certa velocidade, né? Nós tira pelo aquele gol que ele fez que foi anulado, né, que ele tirou de trás do meio de campo ali, né? Inclusive, a linha do meio de campo mostrou que tinha sido posição legal, né? Teve lá
traçou a marca lá, mas isso aí foi outro jogo. Só tô explicando que ele tem velocidade, né? Saiu de trás do meio de campo e conseguiu fazer o gol, mesmo que o gol foi anulado, mas ele tem essa característica. Então, o David, ele tem uma certa velocidade e é um jogador que tem força. Então, assim, o time tá cansado ali, de repente bota ele no decorrer do jogo, ele dá um gás a mais para o time, né? Então, resumo do jogo, né? O Vasco foi muito bem. Não jogou aquele futebol bonito de se ver, não foi aquele jogo que o Vasco deu show, deu olé, mas foi um jogo que o Vasco soube levar o jogo de acordo com o que o Vasco queria, né? Que era sair com a vitória tranquila, sem muitos aperreios, que isso foi importante, não ter aquele aperreio de fazer o gol no finalzinho, ou de sofrer ali segurando o empate, entendeu? Foi um jogo que o Vasco soube administrar bem. Agora vamos falar um pouquinho, né, da próxima partida do Vasco no Carioca. O Vasco que vai enfrentar a Portuguesa, né, no próximo jogo, no próximo domingo, pela última rodada da fase de grupo pelo Campeonato Carioca. Então, assim, vai ser um jogo muito importante. O Vasco já pode começar esse jogo já classificado para semifinais, porque o Botafogo enfrenta o Fluminense antes, né? 4 horas por aí da tarde. Aí quando for 6h10 é o jogo do Vasco. Então já tem terminado já. Provavelmente já vai estar ou terminando ou vai ter terminado o jogo do Botafogo com o Fluminense. Sendo que o Botafogo tem que vencer o Fluminense para obrigar o Vasco a vencer também. No caso, a Portuguesa. Então se o Botafogo empatar ou perder, o Vasco já está automaticamente classificado. Mas o Vasco ainda pode conseguir ir para o segundo colocado. Isso se Nova Iguaçu e o Fluminense perderem, né? O Vasco tem 19 pontos, vou deixar aqui a tabela para vocês. O Vasco tem 19 pontos e o Nova Iguaçu e o Fluminense tem, no caso, 21 pontos. Então, se o Botafogo vencer o Fluminense, o Botafogo passa do Vasco, né? O Botafogo vai para 20 pontos. Mas se o Vasco vencer a Portuguesa, o Vasco vai para 22 pontos. Aí passa de novo, né, o Botafogo, passa o Nova Iguaçu e passa o Fluminense. Então, assim, tem dois lados aí sobre esse jogo do Fluminense com o Botafogo. O primeiro lado é que se o Botafogo perder pelo Fluminense, a gente já se classifica. Mas se o Botafogo vencer o Fluminense e o Vasco vencer a Portuguesa, de certa forma o Botafogo nos ajudaria a passar para o segundo colocado, né? Então, assim, tem esses dois lados aí da moeda. Sendo também que o Nova Iguaçu vai enfrentar o Volta Redonda. Então, assim, não vai ser um jogo fácil para o Nova Iguaçu, né? O Volta Redonda a gente vimos que é um time bem organizado, é um time que tem uma jogada aérea forte, né? O Vasco venceu o Volta Redonda no jogo anterior, mas não foi fácil do Vasco vencer. Então também provavelmente não vai ser fácil para o Nova Iguaçu vencer. Sendo que o Nova Iguaçu já está classificado, então também eles podem chegar nessa rodada mais tranquilo, né? Porque diferente do Vasco, já estão classificados. Então, se o Volta Redonda vencer o Nova Iguaçu, o Fluminense perder para o Botafogo e o Vasco vencer a Portuguesa, com essas combinações de resultado, o Vasco terminaria essa fase de grupo em segundo colocado, atrás só do Flamengo. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo pós-jogo, né, do Vasco contra o Marcílio Dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar um comentário, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que tem aqui no canal. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.